A independência do Haiti. Na metrópole francesa ocorreu em 1804, após uma sangrenta batalha na ilha haitiana, em que a população branca foi exterminada pelos escravos que haviam se revoltado. Além de se tornar o primeiro país independente das Américas, o Haiti foi também o primeiro país a abolir a escravidão de suas fronteiras. A adoção das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade pelos revoltosos e a radicalidade das ações nas lutas pela independência levaram os líderes do movimento a serem conhecidos como jacobinos negros, em alusão ao grupo que comandou a Convenção Nacional durante a Revolução Francesa entre os anos de 1792 e 1795. Denominada como Ilha de São Domingo, a região havia sido conquistada pelos europeus logo após a chegada de Cristóvão Colombo, em 1492. O conquistador genovês havia batizado a ilha de Hispaniola. A população nativa foi exterminada na ilha, sendo que o trabalho escravo foi adotado ainda no século XVI, para a produção de produtos tropicais para alimentar o mercado colonial, principalmente a produção de açúcar. A ilha de São Domingo começou a ser ocupada, em sua porção ocidental, pelos franceses em fim do século XVII, em 1697. Um tratado entre os espanhóis e franceses garantiu a posse do local para estes últimos. A partir daí, se tornaria a principal fonte de riqueza da exploração colonial francesa, sendo que produzia várias mercadorias, com destaque ao açúcar. São Domingo produzia quase 2/3 do açúcar comercializado no mundo nas décadas que antecederam o processo de independência. Para produzir um montante tão grande dessa mercadoria, mantinha-se um contingente de aproximadamente 500 mil escravos nas fazendas da ilha. A população branca, formada pelos proprietários e administradores, era contada em número de 35 mil pessoas. Havia um pequeno contingente de ex-escravos que conseguiram certa ascendência social e, em alguns casos, enriqueceram. A revolta que resultou na independência do país iniciou-se em 1791, após a rápida difusão entre os escravos da notícia que o novo governo francês havia abolido a escravidão nas colônias. O abandono das fazendas e lavouras e o ataque aos fazendeiros brancos alastraram-se pela ilha. Muitos brancos foram mortos em decorrência das condições de trabalho e os maus tratos infligidos aos escravos. Os escravos mais rebeldes sofriam uma série de castigos, como serem enterrados em pé, apenas com a cabeça de fora, morrendo lentamente após seus rostos comidos por abutres e insetos. Nesse sentido, as reações contra os brancos foram proporcionais aos castigos que estes infligiram aos escravos. A revolta não tomou um direcionamento até 1794, quando Toussaint Louverture passou a comandar os escravos na luta pela independência e pelo fim da escravidão. Toussaint era um escravo instruído que sabia falar e ler o francês culto. Ainda na juventude, entrou em contato com o livro de Abad Reinal sobre as condições de exploração da força do trabalho escrava nas colônias, e também com o livro de Júlio César sobre as guerras contra os gauleses. Cada um dos livros influenciou de uma maneira, o primeiro sobre a situação da escravidão e o segundo o desenvolvimento das táticas militares. Essas atribuições foram úteis no governo de Toussaint, iniciado em 1801, em que se promulgou uma constituição para toda a ilha, abolindo a escravidão e declarando a igualdade entre todos os habitantes. Toussaint tinha como principais lideranças de seus exércitos os ex-escravos Dessalines, Henri Christophe, Malrapes, Pétion e Moïse. Em seu governo, Toussaint manteve a administração das fazendas e engenhos nas mãos dos brancos, apesar de haver um controle de novo Estado, e também manteve os ex-escravos em um trabalho compulsório, com o intuito de manter a base da economia da ilha. O líder negro não acreditava que os ex-escravos poderiam manter a administração das fazendas por eles próprios, sendo necessária esta medida. Toussaint ainda pretendia manter a ilha em uma relação próxima com a França, mas mantém autonomia. Esta crença em uma aliança o fez enviar uma série de cartas a Napoleão Bonaparte, buscando aproximar os dois governos. Entretanto, Bonaparte não tinha interesse na aliança, pretendendo ainda revogar a abolição da escravidão nas colônias. Em 1801, Bonaparte enviou seu cunhado, Leclerc, para São Domingos. Com 25 mil homens, iniciou-se uma guerra sangrenta pela independência. As atrocidades ocorreram de ambos os lados, mas os brancos acabaram sendo eliminados da ilha. Porém, em 1802, os franceses conseguiram capturar Toussaint, que foi enviado à França, onde morreu no cárcere em 1803. Os demais jacobinos negros, Dessalines, Henri Christophe, Malrapes, Pétion e outros, lideraram os conflitos, conseguindo expulsar os franceses no fim de 1803. O nome do país foi mudado para Haiti,
sendo declarada definitivamente a independência do país. Dessalines tornou-se o imperador do país em outubro de 1804. Mas a guerra havia custado imensa destruição na base da economia da ilha, sendo que a próspera cultura da cana-de-açúcar foi interrompida. Com isso, o Haiti desligou-se do mercado mundial, mantendo-se em isolamento com os demais países e colônias, voltando a sua economia para a produção de subsistência. O medo de que a revolta escrava se espalhasse para as demais colônias contribuiu para o isolamento, já que as elites locais americanas eram escravocratas. Apesar de representar a liberdade da instituição da escravidão e conseguir a independência da metrópole colonial, sendo o primeiro país da América a realizar esse feito, o Haiti vivenciou o processo posterior que levou o país à miséria, situação em que se encontra até os dias atuais.